Informação é aqui. Regência FM. ZYD 989, 107,1 MHz. Rádio Regência FM. Lins, São Paulo. Oito horas. No ar, Jornal da Regência. Produção da equipe 107 de jornalismo. Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia. Bom dia. No ar, a edição 9714 do Jornal da Regência, ano 28, verão brasileiro. Hoje é terça-feira, 12 de março de 2019, dia do bibliotecário da Fundação da Cidade de Recife, em 1537, e do Industrial do Café. Estamos na Lua Nova. Condições do tempo. Neste momento, aqui em Lins, centro do interior, tempo bom, temperatura registrando 25 graus. A previsão para esta terça-feira para o estado de São Paulo, a intensificação das baixas pressões no interior do continente e a formação de um novo sistema frontal reforça as instabilidades sobre o estado, mantendo o céu com nebulosidade variável, com chuvas e trovoadas isoladas. Aqui em Lins, Cafelândia, Promissão, municípios próximos, hoje o dia deve ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Probabilidade é de 80%, o volume previsto 10 milímetros. Umidade relativa do ar, mínima de 67%, máxima de 88%. Temperaturas, mínima de 21, máxima de 32 graus. Em Presidente Prudente, mínima de 21, máxima de 32. Em Ubatuba, mínima de 20, máxima de 30 graus. São Paulo, capital, mínima de 18, máxima de 28 graus. Aqui para Lins, micro e média regiões, a previsão para os próximos 2 dias é de temperaturas variando, mínima de 22, máxima de 32 graus. Probabilidade de chuva é de 90%. Dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru. Destaques desta edição. Ministro Paulo Guedes será sabatinado sobre Previdência no Senado. Alexandre Garcia fala hoje sobre a reunião no dia 19 entre os presidentes dos Estados Unidos e Brasil. O Sinalins prevê aumento de 16% na safra. A moagem deve ser de mais de 3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Em Birigui, decreto autoriza a concessão parcial da água potável. Ontem a Câmara de Lins esteve reunida. Os 3 projetos da pauta foram aprovados. Santa Casa de Jaú realiza a programação alusiva à Semana do Rim. Esportes na Rádio Campeã. O novo técnico do Linense, Toca Guimarães, chegou ontem e já começou a trabalhar. Domingo tem derby com o Penapolense. Ontem também foi autorizada a obra da arquibancada do Gilbertão. Pela elite, o Novo Horizontino vence e assume a vice-liderança do Grupo B. Confira também as loterias e as notícias da polícia com flagrante de elementos que praticavam furtos em ranchos na região. 8h04. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia. Transportadora Cafelândia, referência nacional no setor de logística e transportes.
Frota moderna, preparada para transportar açúcar, gesso, calcário, soja, grãos em geral, entre outros. Agregue seu caminhão à nossa frota. Em breve, posto de combustíveis. Estrutura de primeira, com localização privilegiada. Transportadora Cafelândia. Rua Antônio Ruiz Gimenez, 641, no Distrito Industrial de Cafelândia, próximo a Marechal Rondon. Ligue 14-3554-2228. A usina Lins iniciou suas atividades em 2007, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. E orgulha-se em ter construído uma história de respeito e credibilidade com seus colaboradores, parceiros e comunidade onde atua. Usina Lins, há 10 anos, produzindo energia renovável para um mundo melhor. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia. 8:06. Indicadores econômicos. Fechamento de ontem, 11 de março, a Bolsa de Valores teve alta de 2,79% aos 98.026 pontos. O dólar comercial caiu 0,73%, fechou em R$ 3,84. O euro terminou cotado em R$ 4,32, teve queda de 0,38%. Outros números do mercado financeiro e as cotações dos produtos e culturas do agronegócio. O grama do ouro na BMF fechou cotado a R$ 159,77. O FESP, R$ 26,53. O FM de Lins, R$ 3,7356. A caderneta de poupança rende hoje 0,50%. A nova caderneta de poupança tem rendimento de 0,37%. Cotações das culturas e produtos do agronegócio. O tomate italiano Extra A é vendido a R$ 3,66 o quilo no estado de São Paulo. Pepino japonês Extra A tem preço de R$ 2,99 o quilo. O pimentão verde Extra A fechou cotado a R$ 3,31 o quilo. A laranja Pera B é comercializada a R$ 2,28 o quilo. No estado, o leite é comercializado a R$ 1,4209 o litro. A tonelada da cana-de-açúcar é cotada a R$ 62,85 campo e R$ 70,21 esteira. 8:07. O ministro Paulo Guedes será sabatinado sobre Previdência no Senado. Yuri Hudson. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar nesta semana de uma sessão temática para discutir a reforma da Previdência. Além disso, a proposta de repactuação entre os estados e a União e a dívida dos estados com o governo federal também estarão na pauta do Senado. O encontro com os senadores foi proposto pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democratas, para iniciar a discussão da reforma da Previdência, que inicia a tramitação primeiro na Câmara. Para o líder do bloco independente no Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede, o início deste diálogo é positivo para que o governo perceba desde já que enfrentará a resistência a vários pontos da reforma proposta. Seja convidado o ministro Paulo Guedes a vir aqui ao plenário do Senado em uma sessão temática para explicar reforma da Previdência, Pacto Federativo. Nós também estabelecemos que queremos ter um debate a miúde sobre o Pacto Federativo. A situação de mais da metade dos estados brasileiros é de profundo endividamento. Mas para o líder do PT, o ministro Paulo Guedes terá pouco a dizer. Humberto Costa sustenta que a apresentação da reforma da Previdência sequer contou com a presença do superministro da Economia. Além disso, para o petista, o atual presidente tem colocado a pauta de costumes à frente das matérias econômicas, o que vai
prejudicar a reforma. Apesar de que dali se espreme muita coisa e só saem propostas no sentido de desmontar coisas, desmontar o orçamento, desmontar a Constituição, desmontar o serviço público, desmontar as estatais, mas a proposta do que realmente eles querem fazer com o Brasil para o país crescer, se desenvolver, avançar, nós não temos nenhum conhecimento. A sessão temática está marcada para o dia 13, quarta-feira, no plenário do Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 8h10. O comentário de hoje. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson, Michel, a todos e a você, ouvinte Regência, em Lins, Cafelândia, mais 80 municípios entre Bauru, Araçatuba, Rio Preto e com forte audiência em Marília, também em locais mais distantes. Tratamos agora da reunião entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Direto da capital federal, a primeira análise desta terça. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do Jornal da Regência. Dia 19 vão estar em Washington Bolsonaro e Trump. E poderão assinar um acordo, finalmente, estão discutindo sobre isso desde o ano 2000, o uso da base de Alcântara pelos americanos e pelos brasileiros em conjunto, né? É muito mais negócio para os americanos lançar satélites da base de Alcântara, dada a proximidade do Equador. Isso dá uma economia de 30% de combustível em relação a Cabo Kennedy, por exemplo, na Flórida. Vai haver uma salvaguarda de tecnologia, os americanos temem que alguma coisa possa vazar para países não muito amistosos, como Irã ou a China, né? E o Brasil também vai ter essas salvaguardas tecnológicas, né? Com vistas ao aproveitamento e também ao uso, ao lucro, cedendo aos americanos, cedendo a possibilidade de fazerem lançamentos por lá e a gente com a possibilidade de transferência de tecnologia. Tanto brasileiros quanto americanos vão ter acessos restritos àquelas pessoas credenciadas. O Congresso Nacional não quis algumas cláusulas que foram retiradas e outras foram incorporadas porque já são usadas pela Nova Zelândia e pela Índia. De Brasília, para a Regência FM, primeiro lugar em Lins e região, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia volta ainda hoje com um novo comentário. 8h12. Vamos para a região. A Santa Casa de Jaú realiza programação alusiva à Semana do Rim. Sheila. A Santa Casa de Jaú promove atividades com vistas ao Dia Mundial do Rim, comemorado em 14 de março, incluindo palestras em faculdades, escola técnica e serviços à população. O tema deste ano é Saúde dos Rins para Todos, onde se propõe aumentar a conscientização sobre a alta e crescente presença de doenças renais no mundo inteiro, bem como a necessidade de prevenção dessas doenças. A interação mais abrangente entre Santa Casa e população acontece nesta quinta-feira, dia 14, quando vários profissionais vão estar em frente ao hospital oferecendo serviços gratuitos e informações importantes das 10 às 14 horas. Haverá aferição de pressão arterial, testes de glicemia, controle de índice de massa corporal e distribuição de panfletos educativos fornecidos pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. Diferente de anos anteriores, quando o foco foi direcionado à mulher, criança ou idoso, em 2019, a campanha busca uma cobertura universal de saúde para prevenir a doença renal crônica em todas as idades, visando um tratamento precoce. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões de pessoas com doenças renais crônicas, com uma taxa crescente em torno de 2,5 milhões de mortes ao ano. 8h14.
Em Birigui, decreto autoriza a concessão parcial da água potável. Tony Martins. O prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, do PTB, publicou na sexta-feira decreto que autoriza a concessão parcial dos serviços públicos de produção e melhoria no abastecimento de água potável do município. Uma proposta, nesse sentido, havia sido protocolizada pelo Executivo na Câmara em dezembro do ano passado, mas foi retirada pelo prefeito no dia 30 de janeiro deste ano. A medida é considerada um plano B pelo PTBista para solucionar o problema da falta de água na cidade. A princípio, o prefeito protocolizou uma proposta de concessão total da água de Birigui. Porém, após repercussão negativa da propositura entre a população, Salmeirão decidiu retirá-la de tramitação em novembro do ano passado. 8h15. A seguir, ontem a Câmara de Lins aprovou 3 projetos. A usina Lins prevê a moagem de mais de 3 milhões de toneladas de cana na safra 2019-2020, que está começando. Ainda, a Chapa Ética e Transparência venceu as eleições do Sinfusp. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Aniversário Big Mart, 20 anos Big Mart, e você? Promoção de aniversário Big Mart, são 500 prêmios esperando por você. Vem economizar, é aniversário Big Mart, 20 anos Rede Big Mart. A cada R$50 em compras você ganha um cupom pra concorrer: TV, celular, máquina de lavar, micro-ondas, tablet, bicicletas. E no dia 6 de abril o grande sorteio de 7 gols, 0 quilômetro. 20 anos Rede Big Mart. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8h17. Na última semana aconteceram as eleições do Sinfusp, o sindicato que representa servidores municipais aqui de Lins e mais 5 municípios da região, entre eles Guaiçara, Sabino, Promissão, também Getulina, Guarantã e Guaimbê. A servidora aposentada Elizabeth dos Santos, da Chapa 2, foi eleita presidente com 33,7% dos votos válidos. A apuração foi na noite da última sexta-feira. A Chapa 2 obteve 221 votos dos 654. Nos 2 dias de eleição, 681 servidores compareceram às urnas, 23 votaram nulo, 4 em branco. O sindicato conta com cerca de 1.200 filiados. As 5 chapas disputaram o comando do Sinfusp, que não realizava eleições desde 2009, há 10 anos. A Justiça, no ano passado, determinou o afastamento da diretoria e determinou a realização de novas eleições. O pleito, na última semana, teve então a chapa encabeçada por Elizabeth dos Santos como a vencedora da eleição do Sinfusp. A usina Lins estima que a moagem da safra 2019-2020, que está começando, seja de 3 milhões e 100 mil toneladas de cana-de-açúcar. No ano passado, a moagem foi de 2 milhões e 600 mil toneladas, o que representa um aumento de 16%. Para o grupo, composto pelas unidades de Batatais e Lins, o aumento na moagem chega a 8%, totalizando 7 milhões 250 mil toneladas. Nesta safra, em Lins, a companhia estima produzir 105 mil toneladas de açúcar e 188 mil metros cúbicos de etanol, representando um mix de 27% para o açúcar e 73% para o etanol.
A empresa conta com 4.046 colaboradores e prestadores diretos nas 2 unidades. Aqui em Lins, são 1.912 colaboradores. Uma outra novidade é que a usina Lins está expandindo as suas atividades. A empresa recebeu um importante investimento para o aumento da capacidade de moagem, que deve atingir a marca de 4.150.000 toneladas de cana-de-açúcar na safra seguinte, a 2020-2021. Para isso, estão sendo investidos mais de 300 milhões na expansão do canavial, na aquisição de equipamentos agrícolas e em obras de ampliação do parque industrial, que contará com mais uma caldeira e uma segunda moenda. Ao fim deste ciclo de expansão, a empresa contará aqui em Lins com mais de 2.100 colaboradores em seu quadro. Este ano, devido à agenda do presidente Bernardo Biagi, não haverá a tradicional entrevista coletiva, onde ele anuncia o início da safra e fala da expectativa da empresa para o futuro. 8h20. Entretenimento, a Regência, tudo de bom para você. Nesta manhã Regência, no Você Faz o Sucesso, você pode ganhar brindes especiais e convites para o cinema. O programa começa às 10h30 da manhã e você pode participar ao vivo pelo WhatsApp e Face. A qualquer momento, durante a programação gostosa de ouvir da Regência, você pode ganhar linda caneca personalizada da Regência. Participação é pelo telefone com adesivo Regência colado em seu veículo também. Retire o nosso adesivo aqui na Pedro de Toledo 355. Acesse também nossa fanpage no Face, Regência, líder pra valer. Ontem aconteceu a 6ª sessão ordinária da Câmara de Lins, 3 projetos inscritos e os 3 aprovados. Do Executivo, PLC 46, criando cargos de agente de inspeção sanitária. Os outros 2 projetos, do vereador Tenente Eloy, denominando Praça 1º Sargento PM João Erasmo Perim, o Sistema de Lazer 1 do loteamento residencial Jardim Dona Eugênia, e o PL 176 do vereador Dr. Leão, denominando Junichi Tokumoto a Rua 2 do loteamento residencial Himalaia. Os projetos foram aprovados. Tribuna livre ocupada pelo bispo diocesano Dom Francisco Carlos da Silva. Ele falou sobre a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema fraternidade e políticas públicas. 8h22. Em instantes, o novo técnico do Linense chegou ontem e já iniciou os trabalhos. No próximo domingo tem derby no Gilbertão com o Penapolense. Na elite do estadual, ontem o Novo Horizontino venceu jogando em Novo Horizonte. Ainda informações da polícia com encontro de cadáver aqui em Lins e também flagrante de furto nas estradas. Uma colisão ontem envolveu 2 caminhões na BR-153 em Promissão. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Mate Center construindo com você. Reforme sua casa com muita alegria. Construa o seu lar com mais economia. Elétricos, hidráulicos, tintas e areia. Tudo para a construção inteira. Mate Center. Tijolo, azulejo, cal, ferro e cimento. Tudo dentro do seu orçamento. Mate Center de Cafelândia, Dom Pedro II 192, 3554-1777, 3554-3096. A Finauto completa a reparação automotiva. Equipe e serviços de ponta para o seu Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Honda, Renault, Citroën, Peugeot e Toyota. Faça a revisão do seu veículo com a gente. A Finauto, fazendo mais que clientes, fazendo amigos, em Lins e região. José Fava 407, Junqueira. WhatsApp Afinauto 99794-5912. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento
Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8h24. Esportes. Novo Basquete Brasil. Hoje o Bauru Basquete joga contra o Flamengo no ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, pelo NBB 11. O duelo tem início às 8 da noite. O Bauru Basquete vem de vitória em Bauru, diante do Corinthians, e ocupa no momento a 10ª posição com 8 vitórias em 21 partidas. Já o Flamengo é o terceiro colocado, atrás somente do Franca e Pinheiros. Futebol Libertadores da América. Palmeiras entra em campo. Hoje, 3 brasileiros jogam pela Libertadores da América, segunda rodada da fase de grupos. Às 7h15 da noite, o Palmeiras recebe o Melgar. Às 9h30, no Uruguai, o Atlético Mineiro joga com o Nacional. Também às 9h30 da noite, o Grêmio recebe o Libertad. 8h25, Paulistão, Novo Horizontino venceu. Na noite de ontem, o Novo Horizontino venceu o São Caetano por 2-1 no encerramento da 10ª rodada do Campeonato Paulista. A vitória coloca o Novo Horizontino na vice-liderança do Grupo B com 16 pontos, 2 a mais que o Guarani. Por outro lado, o São Caetano segue em situação bastante delicada. Na lanterna do Grupo A, com 7 pontos, o time do ABC figura na zona de rebaixamento, na frente apenas do São Bento. 8h26. Clube Atlético Linense. O Elefante recebe no próximo domingo no Gilbertão Penapolense. O Cal é o 8º na tabela, tem 13 pontos e contará com a estreia do novo técnico Tuca Guimarães. Já o CAP vem de uma nova derrota em casa, ocupa a vice-lanterna com 7 pontos. O time de Penápolis é comandado pelo linense Edson Só. Ontem, o novo treinador do Elefante, Antônio Carlos Guimarães, conhecido por Tuca Guimarães, começou sua carreira no futsal e em 2010 mudou para o futebol, chegou, conversou com a imprensa, com os atletas e já iniciou os trabalhos. Ele teve boas passagens por diversos clubes, em especial o Nacional, onde foi campeão na Série A3. Tuca chegou ontem à tarde e já comandou o primeiro treino e prepara a equipe para encarar o derby, o clássico, no próximo domingo no Gilbertão. Ele falou da sua vinda e sua expectativa no comando do Linense. Semana saído do Boa Esporte e chegado em casa, e o estado de São Paulo é minha casa, né? Então, assim que eu tive o convite, eu me seduzi por ele em função das perspectivas e por conhecer muitos jogadores desse elenco e saber das reais possibilidades. Então isso com certeza me motivou a estar aqui. A gente tem o primeiro objetivo aí, que é permanecer entre os 8, estar dentro da zona de classificação e depois brigar forte, né? Depois começa tudo do zero e a gente tem possibilidades reais de brigar por algo grande na competição. E sem dúvida que isso também é um dos fatores que motivam qualquer profissional a iniciar um trabalho. Nós estamos estudando bastante tudo o que aconteceu, né? O Júlio é um grande amigo que eu tenho e a gente conversou bastante ontem. Eu tive a oportunidade de falar com ele, até pelo respeito que eu tenho pela pessoa e pelo profissional. E a gente está estudando bastante. Claro que toda troca de gestão existe uma troca de ideias, uma troca de conceitos, e isso é pertinente em qualquer segmento. E comigo não é diferente. Então nós vamos colocar o que a gente acredita, nós vamos colocar o nosso formato, mas aproveitando o que o Júlio deixou de bom também. O que o Júlio deixou de bom vai ser aproveitado e com certeza vai ser muito útil na nossa caminhada. E o que o torcedor pode esperar? Qual é a forma de montar a equipe? Como as equipes aí do Tuca entram em campo? Então, cara, a gente tem que desenvolver essa semana, né? A gente tem algumas ideias com relação ao que eu quero fazer, né? Mas eu seria até armar o inimigo, né, cara? Nós vamos ter bastante cuidado com isso e aproveitar até esse fator, né? Porque uma troca de gestão traz uma troca de ideias e vai demorar alguns minutos para a equipe da Penapolense poder entender a forma nova. E isso é uma das ferramentas que vão ser interessantes para o Linense. E nós vamos cuidar muito bem dessas informações para no domingo a gente fazer uma
partida digna de um clássico. A gente respeita as tradições, sabe que é um clássico, não importa a posição da Penapolense, a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo, que nós vamos respeitar muito, mas nós vamos entrar com toda a nossa força para sair com os 3 pontos. Conhece boa parte do elenco que está aí? Conheço bastante jogadores, uns de trabalhar junto, outros de enfrentar, né? Mas conheço bastante jogadores e estou bem à vontade aí para poder colocar as minhas ideias. Ô Tuca, 3 zagueiros, né, que o Júlio usou bastante, usou na Série D, usou também na A2. Muitos torcedores não gostam desse esquema de jogo e tal, né? Até o Júlio sofreu algumas críticas por parte de torcida, muito por conta do esquema dos 3 zagueiros, né? Você usa 3 zagueiros ou não? Cara, as minhas equipes eu nunca joguei com 3 zagueiros, mas assim, eu até abrindo um parênteses em cima dessa situação, eu sou adepto de não existir verdade absoluta no futebol. Eu acho que tudo que é treinado, tudo que tem convicção e tudo que você acredita, a possibilidade de ter êxito é muito grande, né? E o Júlio é um cara estudioso, o Júlio é um cara que militou no mundo europeu por muito tempo, com bastante sucesso e com certeza traz na bagagem ferramentas do que ele viveu lá. Então, com certeza, isso acrescentou muito na formação dele e ele tem convicção nessas situações. E num dado momento deu certo, né? Ele fez uma grande campanha na Série D, ele teve momentos importantes. Então, as ideias do Júlio eu respeito muito, mas agora, como eu te falei, né? Existe a troca de gestão e a troca de ideias. E agora eu vou colocar as minhas convicções e a minha forma aí de colocar o time para jogar. Tem centroavante no time do Tuca? Eu gosto bastante, cara. Eu gosto do 9. Tuca passou por várias equipes, né? E aqui no estado de São Paulo, especialmente, com sucesso. É verdade, né? Principalmente essa situação, eu me deparei com ela ano passado, né? No Nacional. Eu assumi a equipe faltando, se eu não me engano, 9 rodadas. E a gente perdeu um jogo só, né? E ficamos 1 ponto do G4, que eram 4 só que entravam. E por um pecado, acabamos não brigando pelo acesso. Esse ano são 8. Em 2017, nesse formato de 8 na 3, também no Nacional, assumi a equipe numa situação parecida, fomos para o mata-mata em 6º e acabamos nos sagrando campeão e tendo acesso. Então espero que seja o 3º ano seguido aí de sucesso, que a gente consiga junto com eles, né, cara? Eles são os protagonistas, eles que jogam, mas que a gente consiga idealizar e eles consigam realizar aí situações importantes e que dê alegria para a torcida do Linense, para a diretoria e devolva o Linense aí no final para a Série 1, que eu sei que é o grande objetivo da estrutura do clube. A sua origem no futebol foi como técnico de salão. Você chegou a jogar futebol de campo profissional ou de repente salão profissional? E eu joguei mal e porcamente, mas eu joguei, né, cara? Eu joguei A3 de Campeonato Paulista, mas joguei a maior parte da minha carreira futsal. Depois eu me tornei treinador de futsal, disputei 10 edições da Liga Nacional, alto nível, fui treinador da seleção peruana por 2 anos, fui vice-campeão da Libertadores, a minha estrada no futsal foi vencedora, principalmente na região, né, cara? Eu acabei dirigindo o Garça aí, conquistando todos os títulos importantes, e aí migrei pro futebol em 2010, e de lá pra cá aí a gente já andou bastante aí, conseguiu degraus importantes aí. Eu espero que o Linense seja o mais importante deles por se tratar do atual, né? 8h32. E a segunda-feira foi de novidades pelos lados do Clube Atlético Linense, né? Além da chegada do novo treinador atleticano, aconteceu também a esperada, aguardada liberação da ordem de serviço para o início das obras da arquibancada do estádio Gilberto Siqueira Lopes. A novela, que se arrasta há um bom tempo, parece que está seguindo para os capítulos finais. Assim esperamos, né? A empresa tem de 10 a 15 dias para começar as obras, com prazo de 1 ano para a conclusão da arquibancada do Gilberto Siqueira Lopes, o montante de mais de 2.200.000. O presidente do CAL, Leandro Assato, falou sobre a chegada do novo técnico, a mudança no comando da equipe e também da expectativa aí para o início das obras lá no estádio. Acho que a gente fez o que tinha que ser feito. A gente sente a saída do jogo e a não continuidade do trabalho, porque o Linense sempre preza por isso. Mas acreditamos que foi uma decisão certa e que realmente não tinha outra coisa a ser feita. O Linense teve um começo de campeonato, primeira etapa do campeonato muito boa, e depois, nos últimos 5 jogos, 15 pontos disputados, e aí só conseguimos fazer 2 pontos, né? O time é um time que vinha tendo um padrão de jogo, vinha jogando bem, se é que pode se falar assim, porque a real do futebol, e na verdade a gente sabe que o mais importante, aí eu concordo com o que muita gente fala, são os 3 pontos. E os 3 pontos a gente não estava
conseguindo efetuar. E só ganha 3 pontos fazendo gol. Então o Inense não estava conseguindo fazer os gols. E a gente acredita agora com o Tuca, um profissional que é acostumado a pegar alguns trabalhos pelo meio e acostumado a levantar alguns clubes e fazer bons trabalhos. Então a gente acredita que nesses 4 jogos, logicamente que agora a gente tem que pensar jogo por jogo, então pensar no jogo do domingo contra Penapoense. A gente acredita que vai conseguir uma vitória e voltar a caminhar para a classificação. Presidente, um começo de semana esperamos boas notícias com o novo treinador e também finalmente com a assinatura do contrato lá, das obras do Gilbertão, da arquibancada. A gente acredita que num prazo aí de 10, 15 dias as obras efetivamente estejam começando, com a construtora já iniciando os trabalhos. É isso aí, Gilson. Às vezes a gente era cobrado, né? Às vezes o torcedor, às vezes algumas pessoas da imprensa, e a gente era cobrado para estar cobrando isso da prefeitura, né? E a gente o fazia. Só que a gente sempre teve o respaldo, assim como foi feito no gramado. Também não foi uma sequência fácil, não foi tão rápido assim a finalização disso, né? E a gente sabia que a arquibancada iria sair, né? Então a gente tinha essa consciência, a gente tinha a palavra do prefeito, e foi isso que aconteceu. Então acho que assim como o gramado e agora a arquibancada, acho que a gente tem trabalhado para fazer dentro do possível o que se exige, o que se pede da diretoria do clube. Agradecer bastante ao prefeito, né? Ao Fernando Beato e ao Mussi, que foram pessoas que trabalharam junto ao Ministério para que isso acontecesse, ao Luiz Henrique, secretário de esporte, vice-prefeito, Carlinhos Dair. Então acho que foi uma batalha em conjunto aí para que hoje conseguisse, enfim, fazer essa assinatura da arquibancada. 8h36. Quina. Prêmio acumulado em 1.300.000. Números do concurso 4.921. 5, 14, 31, 66 e 78. Loto Fácil, concurso 1786. Um apostador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cravou os 15 números. Em bolsa, 2.591.000. Confira. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24. 8h37. Notícias da polícia. Na Central de Polícia Judiciária, ontem, uma pensionista de 71 anos foi encontrada morta, uma morte a esclarecer, a ocorrência registrada lá na CPJ. O fato aconteceu no bairro do Xingu. O corpo de Aparecida Dias de Souza, que é natural de Guaimbê, estava em avançado estado de decomposição e exalava mau cheiro. Vizinhos não viam a mulher há cerca de 10 dias. O mau cheiro acabou fazendo com que acionassem a polícia. A polícia chegou, a porta da sala estava apenas encostada, mas não havia sinais de furto ou arrombamento. A bolsa da vítima tinha dinheiros, haviam alimentos no freezer. A idosa deixou um bilhete orientando como deveria ser o seu funeral, informando inclusive que o funeral já estava pago e existia um contrato com a empresa funerária. O serviço social foi acionado para localizar os familiares. A polícia registrou ocorrência de morte a esclarecer e investiga o caso. Ainda pelos dados da CPJ, tivemos uma colisão envolvendo moto e uma bicicleta e flagrante de furto. Fernando. Exatamente, Gilson. Ontem, durante o dia, foram 11 furtos. E ontem à noite, uma colisão entre moto e bicicleta deixou o motociclista gravemente ferido. Ele está internado em estado grave na UTI do hospital aqui da Santa Casa. Tivemos também o registro ontem à noite de 2 presos em flagrante por furtos a rancho. A polícia militar prendeu esses 2 elementos, eles tentaram fugir, mas foram presos. Ainda após a prisão, foram localizados produtos que devem ter sido furtados de pelo menos 7 ranchos da Orla Dourada. São as informações das últimas horas para o Jornal da Regência. 8h39. A Polícia Civil identificou como mãe e filha 2 mulheres que foram encontradas dentro do rio Tietê após o acidente
em que o carro caiu na ponte de Porto Ferrão, entre Borborema e Pongaí. O acidente foi na manhã do último domingo. A motorista do veículo, Rosa Maria Gomes Belarmino, 59 anos, e a filha, Soliane Gomes Belarmino, de 32. Elas estavam no banco da frente e ficaram presas às ferragens do veículo. O corpo da terceira vítima, que estava no carro e foi achado preso a galhos dentro do rio, foi identificado como Ayumi da Silva de Oliveira, de 21 anos, que estava grávida, inclusive. O acidente na rodovia Dr. Mário Gentil, SP-333, foi na manhã do último domingo, após uma colisão traseira. O Fiesta, em que as mulheres estavam, bateu na traseira de um Santana. O veículo o Fiesta perdeu o controle e caiu na ponte de Porto Ferrão. O carro foi encontrado a uma profundidade de 15 metros e foi retirado de dentro do rio com a ajuda de um barco. O resgate durou cerca de 7 horas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui de Lins. As vítimas moravam no município de Serrana. 8h40. Ontem, no começo da tarde, um acidente, uma colisão envolvendo 2 caminhões. Um homem de 63 anos ficou gravemente ferido na BR-153, altura do quilômetro 162, em Promissão. A cabine de um dos veículos chegou a se partir com a força da batida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão trator do Mercedes-Benz com placas de General Salgado trafegava no sentido Lins-São José do Rio Preto quando, por razões a serem esclarecidas, por volta do 12:10, colidiu com um caminhão de Scania com placas de Araguaiana, Tocantins. Com o impacto, a cabine do primeiro veículo se partiu ao meio e foi lançada na direção oposta. O motorista de 63 anos foi socorrido em estado grave, conduzido ao Hospital Geral de Promissão. O condutor da Scania, de 50 anos, não se feriu e a mulher dele, de 49, teve lesões leves. Nas últimas horas, a informação de tranquilidade aí pelos lados da BR-153 e também Marechal Rondon. 8h41. Participe do Jornal da Regência, envie sua sugestão para jornalismo@regenciafm.com.br. Você participa também pelo WhatsApp no 991639290. Confira também esta edição na íntegra do Jornal da Regência no Face Regência Líder para Valer. Boa terça para você. Nova edição do Jornal da Regência, amanhã, às 8 horas. Jornal da Regência. Apresentação: Gilson Jorge e Marcelo Dermínio. Edição, redação e reportagens da equipe 107 de jornalismo. Supervisão geral: Marcelo Dermínio. Jornal da Regência. Oferecimento: Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Bom dia.